Boa noite, que Deus abençoe a cada um de vocês, a todos nós, em nome de Jesus. Quero pedir que você que acompanha, que gosta de ler junto comigo, abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 6, a partir do verso 19. Diz assim a palavra de Deus: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de maneira que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será sombra. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Queridos, nós todos já ouvimos muitas mensagens a partir destes versículos. Mas eu quero nessa noite, mais uma vez, que nós possamos pensar sobre eles. Tem algumas coisas aqui que nós precisamos entender, porque podem servir de balizamento para que nós possamos achar um outro caminho, além desse que nós temos andado. A primeira coisa que esse texto coloca para nós é a suficiência de Deus. E a percepção da suficiência de Deus que o homem deve ter. E como, de alguma maneira, nós nos permitimos não perceber a suficiência de Deus. Isso significa que, embora eu seja orientado de que Deus é a fonte de todos os recursos que eu preciso para existir, porque antes Deus é a fonte da minha própria existência, Ele é o Criador, eu me perco, deixo esse entendimento e começo a acreditar que eu posso, por mim mesmo, produzir o que eu preciso. E perco a percepção de que a minha existência já é subsidiada pelo próprio poder de Deus. Então esse texto diz para nós, no comecinho aqui, o que nós lemos, é que nós não devemos juntar tesouros na terra. Alguém vai dizer assim, bom, então eu não vou ter caderneta de poupança, eu não vou comprar imóveis, eu não vou ajuntar alguma coisa aqui. Como é que eu vou juntar isso no céu? Jesus está dizendo da percepção. Quando o meu mundo ele se limita a essa terra, eu começo a acreditar que se eu tiver muitas coisas, eu terei garantido o suficiente para mim. Numa parábola, Jesus disse de um homem que tinha um campo muito grande, ele alargou o seu campo, plantou muito mais e teve uma super safra. Mandou derrubar os seus celeiros, construiu outros e guardou essa super safra. Então ele disse, minha alma, agora você tem dinheiro para muitos anos, porque vendendo essa super safra que está guardada, você será muitíssimo rico. Mas ele não sabia que o tempo dele nessa terra estava se esgotando e naquela noite ele seria tirado dessa terra. E Jesus fez uma pergunta, tudo que ele produziu vai ficar para quem? Então quando ele diz assim, nós devemos juntar tesouros no céu, ele está dizendo, não de fazer obras que tenham uma correspondência de valor do outro lado. Ele está dizendo de uma percepção de que a vida não é aqui. De que isso daqui apenas me dá experiências e consciências. Consciência de mim mesmo, percepção de
emoções primitivas como raiva, ciúme, inveja, mas também de outras que são muito refinadas, como gratidão, altruísmo, generosidade, que eu não preciso negar uma em detrimento da outra, mas que eu não me deixarei dominar pelas mais primitivas, mas que eu deixarei abundar as que são mais refinadas. E que fazendo isso eu começo a entender que para além dessa vida material, dessa vida do corpo, existe um outro lugar onde estas experiências com o que há de mais refinado na natureza humana têm muito valor, é o que Jesus disse. Lá o ladrão não rouba, lá a traça não consome, lá a ferrugem não corrói. Porque este outro plano, que é, na verdade, a extensão deste onde eu estou, só vai abrigar, só vai permanecer ali aquilo que for o melhor da natureza humana que se manifesta nesse plano. Então Jesus disse, olha, não ajuntem tesouros na terra, porque os tesouros da terra, eles são fruto de um exercício, muitas vezes, do que há de pior no homem. Se ajunta, se constitui patrimônio, muitas vezes, lesando o outro. Se enriquece empobrecendo a outros. Se tem lucro, gerando prejuízo para o outro. Jesus disse, isso tudo vai passar. E aí ele vai dizer uma coisa, se os vossos olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Que tradução ruim. A tradução devia ser, se os seus olhos entenderem a luz, vocês perceberão que o reino de Deus é luz. E que o corpo de vocês já é luz. E é interessante porque a física vai dizer para nós que a matéria é energia condensada e é uma energia luminosa, que todas as coisas são luz condensada. Jesus disse, se os vossos olhos forem bons, todos os corpos serão luminosos, o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos não tiverem esse entendimento, você estará em grandes trevas e o seu corpo será treva, não será luz. Consegue entender? Consegue entender que eu vou experienciar a vida no corpo de uma forma normal? Eu vou trabalhar quando eu tenho que trabalhar, eu vou ganhar o que eu tenho que ganhar, eu vou estudar, eu vou envelhecer, eu vou constituir família, mas eu não vou colocar os limites da existência nesse plano. Eu não vou me apegar. Porque o sofrimento vem do apego, e o apego é exatamente a tentativa de se agarrar a alguma coisa. Por isso é apego. É exatamente no contrário. Quando eu abro as minhas mãos, quando eu não me apego, eu usufruo. Eu entendo que eu tenho o privilégio de desfrutar de muitas coisas, mas eu não me apego a elas. De tal maneira que seguir para o próximo plano, seguir para a próxima vida, não é doloroso, não é um desafio, não é entristecedor, é apenas a sequência natural da vida. É disso que Jesus está falando. E aí ele vai dizer aqui para nós de uma maneira belíssima para nós, ele diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou de se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, a Deus e as riquezas. Porque quando eu tenho um entendimento de Deus, eu entendo que Deus é a fonte de todas as minhas necessidades serem supridas. Eu supro cada uma das minhas necessidades em Deus. Eu não preciso fazer estoque. Eu não preciso fazer ajuntamento que produza pobreza no outro. Eu posso até juntar alguma coisa, desde que isso não produza pobreza no outro. Porque Deus é a minha fonte. Eu não vou servir a Deus e as riquezas. Eu posso ser religioso extremamente avarento. Eu posso ser religioso extremamente violento. Eu posso ser religioso extremamente promíscuo nas minhas relações. Mas quando eu tenho uma consciência de Deus, da minha relação com Ele, eu não sou avarento, eu não sou promíscuo, eu não sou violento. Porque eu tenho em Deus a fonte que supre todas as minhas necessidades. E aí ele vai dizer aqui para nós assim,
Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios é que procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Bom, essa tradução também não nos ajuda, porque dá a entender que o judeu daqueles dias era perfeito na presença de Deus e que os gentios é que buscavam essas coisas. Olha, nós entendemos desde as histórias lá do Velho Testamento, desde Caim, passando pelo chamado de Abraão, passando pela formação do povo no Egito, pela caminhada no deserto, a entrada na Terra Prometida, até os dias de Jesus, nos dias de Paulo, que muitos dentre os judeus buscavam as riquezas. E que também nós entendemos pelos relatos que muitos dentre os gentios tinham uma experiência de intimidade com Deus, mesmo sem chamá-lo de Jeová dos judeus. A ponto de Paulo escrever dizendo que Deus responde a qualquer um que andar com dignidade diante dele. Que Deus não está longe de ninguém. E que aquele que conheceu a Deus fora da lei, sem a lei será julgado, servindo o seu próprio coração e consciência de testemunho e de juiz para ele. Está lá em Romanos. Então esse texto está dizendo que existem dois tipos de pessoas, mesmo entre os religiosos e os não religiosos, entre os de uma tradição religiosa e de qualquer outra tradição religiosa. Aqueles que amam a Deus, que servem a Deus com a sua consciência, com a sua atitude, com a sua generosidade, e aqueles que não fazem isso. E nós somos desafiados a abrir o nosso entendimento, a expandir a nossa consciência, a apreendermos a realidade de que Deus é presente e é o suficiente provedor de todas as nossas necessidades, que nós devemos então amar e servir a esse Deus, vivendo uma vida de generosidade, vivendo uma vida que permita que o melhor da natureza humana sobressaia, sem negar que existe em cada um de nós o pior, apenas não deixando que esse pior nos dirija. Que você possa ter entendido isso e que Deus possa te abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe.